Glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos, que a paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Produção, tem como aumentar um pouquinho? Amém, irmãos? Fique sobre seus pés, vamos orar, amém? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai amado e Pai eterno, através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, colocamos em Suas mãos, Pai, essa palavra, porque a Sua palavra é a verdade. Passarão os céus e passarão a terra, mas as Suas palavras jamais passarão. Amado Deus e eterno Pai, abençoa esse irmão que precisa de uma direção, precisa tomar decisões, precisa, Senhor, vencer o pecado, meu Pai, que tão de perto o sonda. Derrama o seu poder, Pai, através da obra poderosa do seu Filho na cruz. Em o nome do Senhor Jesus, Pai, é o que te pedimos. E desde já te agradecemos. Amém, amém e amém. Os irmãos podem se assentar, amém? Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Os irmãos estão bem? Estão felizes de estar aqui nessa quarta-feira abençoada? Amém, irmãos? Todas as quartas, o ministério do pastor Cláudio reserva um momento para a gente estudar um pouco mais profundamente a palavra de Deus, amém? Então, todas as quartas-feiras, os irmãos já estão convidados a estar aqui, para que a gente possa estudar um pouco mais devagar a palavra de Deus, amém, irmãos? E a gente está numa série de estudo falando sobre o plano de salvação de Deus, que foi um grande plano, amém? Uma obra extraordinária. A Bíblia diz que o primeiro ser humano que Deus fez, ele entregou tudo para Satanás, através do pecado. E se a gente parar para analisar, a gente vai ver que o pecado foi uma desobediência. Amém? E quem pecou, irmãos? Foi Adão ou foi Eva? Primeiro. Mas quem que Deus responsabilizou? Né? Porque Deus deu a Adão o quê? A responsabilidade. Amém? E o que aconteceu, irmãos, depois que o pecado entrou neste mundo? O que entrou nesse mundo? A morte, as doenças, não é isso? Todo tipo de enfermidade, maldade, crueldade, mas acima de tudo a morte física e espiritual. Como que Deus ia resolver isso, né? Porque Ele mesmo disse, aquele que pecar está o quê? Destituído da minha glória, não é isso? Como? Como Deus agora vai resgatar o homem se Deus é amor? Claro que eu creio no Deus de amor. No entanto, Deus é justiça. E agora, como é que Deus vai resgatar este homem e toda a sua descendência? Como que Ele vai fazer isso? O que Ele fez? Ele preparou o cordeiro, não é isso? Esse cordeiro já estava preparado antes do mundo, isso mesmo, Rose. Antes da fundação do mundo. Tanto que a gente, eu assim, falando uma experiência minha, tá? Eu, desde pequeno, minha família sempre foi muito católica, né? E a gente ouvia pela manhã, nós colocava o rádio lá e eu era criança e ouvia, né? O padre falava, eis o cordeiro que tira pecado. Eu não sabia nem o que significava isso, né? Isso ficou marcado. Hoje nós sabemos. No Antigo Testamento, quando alguém pecava, não é isso? Eles iam lá no sacerdote, faziam o quê? Levava o quê para o sacerdote? Um animal, não é isso? Para sacrificar. Para que o sangue daquele animal pudesse o quê? Encobrir
Por isso que Jesus é o Cordeiro que tira, arranca o pecado, ele não encobre. Então Deus, no seu plano de salvação perfeito, amém? Preparou Jesus, amém? E Jesus veio a essa terra e lá na cruz ele doou o seu sangue para redimir toda a humanidade, amém? É o sangue de Jesus que paga os nossos pecados, para que Deus possa te salvar, para que Deus possa morar dentro de você. É necessário que o seu pecado tenha sido pago. E foi pago. E quando Deus dá o seu Filho Jesus na cruz, diz, está consumado, amém? O que está consumado? Toda a exigência da justiça para que Deus possa te salvar. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, a gente tem que entender que, como no Velho Testamento tinha o sumo sacerdote, não é isso? O que o sumo sacerdote fazia uma vez por ano? Amém? Ele entrava onde? No santo do santo lugar. Todo mundo podia entrar ali? Só ele. Antes ele fazia um sacrifício por ele e por toda a nação de Israel. Amém? E se aquele sacrifício, pastor Edinho, fosse aceito, ele não morria, né, irmãos? E Deus aceitava, dava um ano de boas colheitas para o povo de Israel. Então ele, o sumo sacerdote, representava o povo. Era todo mundo naquela época? O que vocês acham? Representava todo mundo naquela época? Naquela época não, somente quem? Israel. Não é isso? Mas o eterno sumo sacerdote, quem ele é? Jesus. Representa quem? Toda a humanidade. Amém? E nós estamos, como havia dito, a gente está falando sobre o plano de salvação. Estamos no livro de Hebreus, que é um livro destinado a quem? Aos judeus que se converteram a Jesus Cristo e os seus filhos, a geração. Naquele momento ele estava sofrendo muita pressão para voltar ao judaísmo. Né? Que é sacrificar, não é isso? Guardar sábado. Apesar de algumas igrejas hoje guardarem o sábado, mas isso representa guardar toda a lei. Amém? Então, irmãos, não é uma pressãozinha, né? Hoje se você não quiser vir na igreja, ou você pertence a uma família que é cristã, se você não quiser ir, se você não quer ser uma pessoa que frequenta a igreja, tudo bem. As pessoas vão te cumprimentar. Naquela época, pastor Edinho, ser de Jesus era romper com toda a família, toda a sociedade. Então, irmãos, é pela fé. E ele estava sendo muito pressionado, irmã Maria, para voltar. Então eles recebem o quê? Uma orientação de Deus, uma palavra de Deus, pastor Cláudio, para que eles pudessem permanecer na fé. Amém? E essa batalha acontece conosco hoje, irmão. De repente você encontrou Jesus, foi iluminado, mas você não caminha, você não quer caminhar. Você quer ficar em cima do muro. Isso é perigoso, irmão. O apóstolo Paulo fez uma pregação que demorou mais de 1 hora. Tinha um jovem sentado aonde? Na janela do lugar aonde ele estava pregando. O jovem caiu e morreu. Interessante, né, irmãos? Eu estava ouvindo essa mensagem hoje, começando a ouvir. E esse pregador falou o seguinte: isso representa, sabe o que, pastor Cláudio? A pessoa que não decide. Ela não está totalmente no mundo, ela também não está totalmente na igreja. Ela dá um pedacinho para a igreja, um pedacinho para o mundo.
e dormiu e morreu, né? Mas enfim, irmãos, vamos ouvir a palavra e praticar, amém? Então o livro de Hebreus mostra o quê? É uma carta de fé, para você continuar com a sua fé em Cristo, que agora Jesus Cristo é o seu sumo e eterno sacerdote, maior que Moisés, maior do que qualquer anjo. E é pela fé, a gente sabe que o justo viverá pela fé. Tem quem? Na obra de Jesus. Então o livro de Hebreus mostra Jesus. Nós sabemos que Jesus tem duas naturezas, não é isso? Quais são? Oi? Totalmente ser humano e totalmente Deus. Amém? E o livro de Hebreus apresenta ele como quem? Como aquele que se sentou ao lado direito de Deus, nos representando. Amém, irmão? E é tremendo esse livro. E nós estamos estudando ele. E nós vamos começar a ler agora o capítulo 2. Amém? Livro de Hebreus, capítulo 2. Amém? Você que trouxe sua Bíblia, vamos ler. Tem que mudar. Você que está mexendo, pastor? Tem que mudar o fundo. O fundo acho que você vai mudar aqui. Hebreus capítulo 2. Amém? Glória a Deus! Então já é uma advertência. A gente já leu o primeiro capítulo, né, irmãos? A apresentação. E aqui o escritor, que assim, muitos acreditam que seja Paulo, mas não se sabe quem escreveu Hebreus. Mas muitos acreditam que seja Paulo que escreveu. Então ele já vem com uma advertência. Por essa razão, Hebreus 2, versículo 1. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando a Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. É interessante a gente pensar, irmãos, que como você experimenta, é interessante você pensar da seguinte maneira: hoje nós sabemos que o Espírito Santo está dentro de cada irmão que aceitou Jesus, amém? E o Evangelho Quadrangular acredita que exista um revestimento de poder, que é o batismo do Espírito Santo. Era assim na velha aliança? O Espírito Santo estava dentro de todo mundo? Justamente. Então, é através da nova aliança que foi firmada no sangue do Senhor Jesus, não foi isso? Na noite que ele foi traído, o que ele disse? Ele pegou o cálice, não foi? Pegou o pão, o que ele disse? Esse é o meu corpo. E pegou o sangue, o cálice, e falou o quê? Esse é meu sangue, né? O sangue da nova. Se é uma nova aliança, a outra já ficou ultrapassada. Então aquilo já adverte, olha, Deus está abrindo seus olhos. Não volte. Amém? E aí ele começa a explicar poderosamente. Irmãos, quando eu falo de sumo sacerdote, nós estamos aprendendo, amém? Nós entendemos, mas para um judeu, ele sabe o que representa. Então ele vai mostrar que Jesus é quem? O sumo sacerdote. Amém? Jesus coroado de glória, sumo sacerdote, idôneo e compassivo. Versículo 5, Hebreus 2, versículo 5.
Amém? Os irmãos que não trouxeram a Bíblia, só acompanhar aqui, irmãos. Amém? Pois não foi aos anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo: quem é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste por um pouco, menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou de fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Amém? Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzido muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, né? Jesus é autor da nossa salvação. Amém? E quando a Bíblia fala que ele foi enchido de glória, né, irmãos? E foi exaltado, Jesus o homem. Jesus assentou aonde, irmãos, depois da cruz? Depois que ele ressuscitou. Aonde que ele se assentou? Do lado direito de Deus, né, Maria? Então, irmãos, tem honra maior do que isso para um homem? E a Bíblia diz que todos nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, como nosso representante, o nosso advogado. Versículo 11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Isso aqui é tudo referência do Antigo Testamento, tá, irmão? São citações que esse autor está fazendo. 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e do sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder de morte, a saber quem? O diabo. Então Deus, através de Jesus, destruiu o poder que Satanás tinha contra você. E livraste todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos. Você tem medo, né, irmãos? Os demônios erraram, né, irmã Marli? Mas Deus não morreu por eles. Amém? O homem errou e continua errando. Né? Sou salvo pelo amor, pela graça e misericórdia de Deus. Não é isso? E Jesus vem, meu irmão, desce da sua glória e vem sofrer numa cruz. Não é isso? Porque a gente vê os filmes, né, irmãos? Mas era uma cruz, meu irmão. Era coisa assim. Tudo de ruim para Jesus. Mas ele morreu em seu lugar. Te comprou. É uma das causas porque Satanás te odeia. Te persegue. Amém? E você que está fazendo a obra de Deus, às vezes você é zombado. As pessoas riem de você. Né? Ah, você é atrasado. Está aí na igreja. Mas Deus te ama, irmão. Deus está com você. Seja firme na sua fé. Amém? Não tenha medo. Deus é com você. Deus te deu tudo através de Jesus. Amém? Qual versículo que eu parei?
17, né? E por isso mesmo convém que todas as coisas se tornassem semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, né? O sumo sacerdote, ele leva do homem para Deus, não é isso? O profeta de Deus para o homem. Então Jesus tinha que entrar aqui, irmãozinho, e ser como você, de carne e osso, ter as mesmas emoções, as mesmas necessidades, né? Para quê, irmãos? Para que ele entenda o que você passa. Né? De repente você, será que eu estou sozinho? Não, ele sabe, ele passou o que você passou. Amém? Para se tornar o seu representante. Está falando para o povo hebreu, mas é para todos nós, amém? Para se tornar o seu representante diante do Pai, porque você tem um adversário que não deixa você em paz. Você tem um adversário que não deixa você em paz. Amém? E tenta te acusar de dia e de noite. E muitas das vezes, irmãos, você tem caído na cilada do inimigo. Pagado um preço, perdido anos de vida por não tomar a decisão de servir a Jesus seriamente. Amém? Às vezes você fica entre dois caminhos. E Satanás ali armando para te derrubar, para te matar. E você perde tempo, perde anos de vida, mas não entende que Deus precisa que você permita que Ele trabalhe na sua vida. Sabia disso? Por isso que nós oramos. Quando você ora, você permite que Deus trabalhe. Você tem que permitir, sabia? Deus não vai impor as suas bênçãos sobre você. Não vai. Você tem que permitir que Deus te abençoe. É aceitar. Amém? Versículo 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 3. Amém, irmãos? Está rendendo. Glória a Deus. Cristo é superior a Moisés. O perigo da incredulidade e da desobediência. Versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também era Moisés. E toda a casa de Deus, olha, irmãos, os judeus sabiam quem era Moisés. Nós também o conhecemos, né? Mas nós já nascemos em Jesus, pastor Edinho. Os judeus têm uma história rica. Os profetas são judeus. Não é isso? As heranças, as promessas. Então, quando fala em Moisés, ele sabe quem é. E nós sabemos também que Moisés foi um homem muito usado por Deus. Falava com Deus face a face. Moisés, a Bíblia diz que ele era um homem com coração tão manso. Mesmo assim, irou, né, que aquele povo, não foi? Um dos motivos para ele não ter entrado na terra prometida, porque não é fácil lidar com pessoas. Não é. Você precisa de uma unção sobre a sua vida, amém? Porque todos nós aqui temos uma crítica, todos nós aqui temos algo para melhorar, não é isso? Todos nós temos. E nós, vou colocar o pastor Cláudio, né? Pode atender todo mundo, irmão. Por isso que Deus coloca uma pessoa, amém? Essa pessoa vai liderar, né, pastor Cláudio? Né? Porque às vezes vem umas ideias, né? Muitas ideias, o pastor Cláudio não vai conseguir colocar todas, irmãos. Ele vai analisar, amém? Então Moisés foi um grande líder. E aqui agora o autor de Hebreus vai fazer uma grande comparação. Amém? E Moisés, ele representa a... Oi? Quem falou? Ah, pastor, você não fala. Você falou a lei? Que a lei está certa.
Moisés representa a lei. Amém? E nós sabemos que a Bíblia diz que a lei foi dada a Moisés. Está vendo como é longe? É o servo. Moisés era servo. A lei foi dada a Moisés. Mas graça, que é a favor imerecido, e verdade vieram através de quem? Jesus. Ele é a própria verdade, não é isso? Mas, irmão Vitor, a lei não é verdade? Sim, a lei é a verdade, mas não é a verdade que nos justifica, pastor Paulo. Jesus é a verdade que nos justifica. Amém? Qual versículo? 3, né? Respirar um pouquinho. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanta maior glória do que Moisés. Tremendo isso, né, irmãos? Quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém. Mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo. Você é filho, irmão. Sabe? Vocês são filhos de Deus. Né? Então tenha uma mentalidade, uma consciência de filho. Amém? Para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, aonde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecerão os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Qual pecado aqui, irmãos, que ele está falando? Incredulidade. Não é isso? Ele está citando aquela passagem dos espias, não é isso? Não foram quantos espias vieram à Terra Prometida? 12, não foi isso? E quantos voltaram com um relato de fé? 2. E aquela incredulidade daqueles 10 espias fizeram o povo de Deus chorar uma noite toda. E ficar onde no deserto? Quanto tempo no deserto? Incredulidade. É onde Satanás tenta atacar você, meu irmão. Na incredulidade. Amém? E Deus, pela sua graça, nos fortalece na fé, na obra de Jesus Cristo. 14, não é isso? Hebreus 2,14. 3,14. Porque nós temos tornado participante de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. E quanto se diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se dignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes?
Vemos, pois, que não puder entrar por causa da... Amém? Então, mais um pedacinho. Hebreus 4. A entrada no descanso de Deus pela fé. É porque eu acho que não tem aqui só tem o subtítulo. Versículo 1. Temamos, portanto, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Boas novas nós sabemos que é o Evangelho, amém, irmãos? Como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, amém? Então, crer é descansar, irmãos, sabe? Você está crendo por uma cura, uma libertação, você também tem que descansar. Descansar não é parar de orar, parar de ler a Bíblia, não é isso, irmãos. Mas descansar das suas obras. O que eu posso? Você não pode fazer nada, irmãos. Jesus já fez, amém? Então descansa na fé e na confiança do Senhor. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Porque Josué, irmãos, quem foi Josué? O que Josué fez? Isso. Ele fez o que, irmãos? Prometido. Então aqui ele está dizendo, olha, se o descanso tivesse sido dado por Josué, né, ele não falaria que existia outro descanso. Existe outro descanso. Está falando para o povo hebreu. Amém? Para nós também. Porque o objetivo de Josué era levar o povo até a prometida. Né? Mas eles não era esse descanso, tinha um outro descanso. Qual versículo? Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das... Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, nós estamos estudando o livro de Hebreus. Está vendo como é que o livro de Hebreus ele começa a esclarecer mais profundamente quem é Jesus como nosso sumo sacerdote? Amém? Nós precisamos ter essa consciência de que Jesus nos representa, sabe? Totalmente. Que Ele é o nosso campeão. Ele é o nosso advogado. O Pai nos deixou alguém, não é isso?
O Espírito Santo habita dentro de nós. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Glória a Deus. Aleluias. Eu convido os irmãos, tá? Hoje tem bastante gente, glória a Deus, amém? Deve ter um susto para Cedinho, mas glória a Deus. Aleluia. Convido os irmãos para voltarem quarta-feira, para a gente dar até um espacinho para os irmãos, né, falarem alguma coisa. Os irmãos já estão convidados. Vamos estudar mais profundamente, irmãos, quem é Jesus, né? Glória a Deus. Fixe os seus pés, irmãos. Eu gostaria de convidar, não, é você mesmo, pastor Cláudio. Gostaria de convidar o Senhor hoje. Senhor, porque a igreja está cheia e tem que ir o pastor da igreja, o anjo. Amém? Glória a Deus. Então vem cá, pastor Cláudio. Aleluia. Pastor Cláudio, irmãos, ele completou ontem, é isso? Hoje. Não vou falar a idade não, né? Cinquentinha. Meio século, amém? Então, pastor Cláudio, em nome de toda a igreja, né? Nós agradecemos a Deus pela sua vida, pela vida da pastora Amanda. Nós sabemos, não totalmente, mas boa parte da batalha que é estar na frente de uma igreja, na frente de uma congregação. O Senhor é o anjo da igreja, né? Como citei Moisés foi um homem que foi muito usado por Deus, pastora Amanda, e muitas das vezes, né, teve muita batalha. A gente sabe como é, sabe? Mas aqui tem um povo de fé, um povo, olha, são firmes, sabe? Que estão com o Senhor, com a pastora Amanda, nessa caminhada, e desejamos mais um ano, vários anos de muito sucesso, de vida, de saúde, que o Senhor possa continuar essa pessoa. Como todos nós aqui, nós temos defeito, né, irmão? Mais uma coisa que eu admiro no Senhor, colocar Jesus em primeiro lugar. Que o Senhor possa continuar com essa fé, esse espaço que o Senhor dá para a palavra. Sabe, Deus te abençoa muito, pastor. Está com o Senhor, com a pastora Amanda, porque o Senhor tem colocado a palavra de Deus em primeiro lugar. Tá? Em nome da igreja, né, a gente passa esse presente para o Senhor aqui, ó. Vamos receber o pastor Cláudio, ele dá aquela palavra abençoada, emocionada, você não vai chorar, tá? Vamos receber o nome do Pai, do Filho, do Espírito de Deus, que as formas louvam o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço as palavras.